Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem. Bons estudos! Bom dia, pessoal. Depois de um feriadinho, né, em que a gente pôde descansar um pouco, vamos voltar com aula de matemática. Eu sou a professora Paula, lá da Escola José Rodine Luiz e do Caíque, e estou aqui para mediar mais uma aula de matemática do professor Cássio. Então, sempre lembrando que a gente fica muito feliz quando vocês interagem com a gente. Por isso, eu espero que vocês, mandem uma mensagem pra gente com as suas perguntas, com as suas dúvidas, mandando um oi que seja, A gente fica muito feliz de estar com vocês. E a gente está aí, ao vivo pelo canal 9 e pela TV Câmara no 6.3 e também pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Então esperamos que vocês participem com a gente. E aí estamos aqui de novo com o professor Cássio para uma aula de matemática e é um tema que foi pedido por uma aluna, que sugeriu. Bom dia, professor Cássio, tudo bem? Bom dia, Paula, tudo bem e você? Tudo jóia. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, como a Paula lembrou, eu vou trazer o tema aqui da porcentagem, Sugestão de uma aluna nossa. E porcentagem tem tudo a ver com fração, tá? Que a gente tinha até estudado em aulas anteriores. Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Então vamos lá, gente. Os objetivos da aula são identificar o uso de porcentagem em situações do cotidiano, aprender a transformar uma fração ou decimal em porcentagem e aplicar a porcentagem na resolução de situações problema, tá bom? Os conteúdos estão dentro dos números racionais e os materiais necessários serão caderno de matemática, caneta, lápis e borracha, tá certo? Vamos começar então com o nosso problema inicial, que diz o seguinte: uma saca de milho integral, após o processo de beneficiamento, que é a limpeza e secagem dos grãos, sofreu perda de 25% da massa inicial. Se a saca de milho contém 60 kg, quantos quilogramas foram perdidos do beneficiamento dessa saca? Então, gente, como sempre, nós vamos desenvolver nossa aula, Vamos aprender, relembrar o que é porcentagem, onde ela aparece no nosso cotidiano. E no final, a gente vai voltar nesse problema. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar então vendo onde a porcentagem aparece em nosso cotidiano? Então vamos lá. Primeira coisa, ela aparece muito nas promoções. Olha lá, gente, quem que não gosta de uma promoção, não é verdade? Eu adoro. Então, 20% de desconto, olha lá, em toda a loja. A gente está aí numa época que está pertinho da Black Friday, que ficou muito famosa agora no Brasil também. Muitos descontos. Então a porcentagem aparece muito em promoções, tá bom? Outro lugar onde a porcentagem aparece muito são nos negócios. Como assim, Você pode me perguntar, professor Cássio, como assim nos negócios? Por exemplo, gente, quando você vai comprar um imóvel, você vai ter que pagar uns juros ali, para pegar aquele dinheiro emprestado no banco, se você for comprar financiado, a gente fala. Outro exemplo, se você for comprar um carro financiado, você vai ter que pagar uns juros. E esses juros, gente, é uma porcentagem em cima do valor do produto, tá? Outra coisa também que envolve nos negócios porcentagem é investimentos, gente. Quando você investe numa poupança, você guarda dinheiro, seu dinheiro vai render uma porcentagem. Quando você faz outros tipos de investimentos também, por exemplo, em bolsa de valores, entre outros, tá bom? Então, nos negócios aparece muito a porcentagem. Outro lugar que aparece muito porcentagem são nos gráficos. Olha esse gráfico aí que legal, Esse gráfico, ele é um gráfico hipotético, sobre os brinquedos arrecadados aí numa campanha. Olha lá, 40% dos brinquedos arrecadados foram carrinho, 30% foram de bonecas, 20% foram de bolas e 10% patins. Olha, repare então que se você reparar no gráfico, a soma das porcentagens vai dar 100%. Porque olha lá, 40 mais 30, 70.
mais 20, 90, mais 10, 100, tá? Isso tem que acontecer, tá? Porque é o total. Professor, você sabe que quando eles mandam pra gente, quando a gente manda a interação via aquele Google formulários que vocês respondem, sempre volta pra gente uma resposta assim num gráfico mesmo. Quantos por cento dos alunos responderam do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo e do nono? E aproveitando, o Pedro do Delibo está assistindo a gente. Bom dia, Pedro. Oi, Pedro. Que bom. O Fernando do Mouzinho também está assistindo. Oi, inclusive, mandou para a gente uma resposta, mas a gente vai segurar, vai fazer um suspense com essa rápido, resposta. É isso aí. Calma. Tá? O Igor também está assistindo a gente. Ai, que bom. A gente fica feliz quando vocês participam, viu? Obrigada. Isso aí, obrigado, gente. Pessoal, a gente então viu onde a porcentagem aparece, mas o que é porcentagem afinal? Vamos ver então? Então olha lá. Porcentagem é a forma de representar uma fração com o denominador 100. Então toda fração com o denominador é 100, a gente pode representar como porcentagem, tá? Lembra lá que o denominador é o número de baixo da fração, tá? Então vamos lá. Gente, vamos ver uma curiosidade? Olha lá, a ideia de porcentagem já era conhecida pela civilização romana no século I a.C., quando o imperador Augusto estabeleceu vários impostos sobre mercadorias vendidas e sobre libertação e venda de escravos. Por exemplo, havia o centésima rerum venalium, cujo significado é o centésimo das coisas a serem vendidas, que era uma taxa de 1 sobre 100, ou 1%, sobre o valor das mercadorias vendidas em mercados públicos. Olha que interessante, gente, a porcentagem desde a antiguidade já aparece. E vamos ver, segundo o dicionário, o que é porcentagem? Então, olha lá, porcentagem é a fração por cento de qualquer coisa, ou fração cujo denominador é 100. O símbolo, olha lá o símbolo da porcentagem, é uma barra com duas bolinhas entre elas, tá? 20% é a porcentagem de 20 sobre 100. Ou também outro significado de porcentagem, o que se dá a quem medeia uma transação comercial, uma comissão. Então, por exemplo, eu vou te dar uma porcentagem sobre as vendas. Geralmente a gente ouve muito isso em várias situações da nossa vida, tá? Vamos agora dar a definição de porcentagem, definição matemática. Então, olha lá. Os números racionais que, na forma de fração, têm denominador 100, podem ser representados na forma percentual. Essa palavra aí a gente pode usar também, tá, gente? Percentual, tá? Grafamos o numerador da fração acompanhado do símbolo de porcentagem. Olha o símbolo lá, que é a barra com as bolinhas entre elas, tá? Que representa o denominador 100. Então, esse símbolo, pessoal, ó, que eu vou circular, ele representa o denominador 100, tá certo? Então, esses números aqui, ó, 7% e 25%, eles estão na forma percentual, tá certo, gente? Então, essas foram as definições aí de porcentagem, curiosidade e o dicionário, né, o que traz para nós, tá bom? Agora, pessoal, vamos analisar um problema envolvendo porcentagem? Então, para entender como aplicar isso tudo, então vamos lá. Eu estou trazendo aqui para vocês agora um vídeo que eu gravei, onde eu vou mostrar para vocês um problema que envolve porcentagem e geometria, tá certo? Então, eu vou colocar ele aqui, presta atenção, é que vocês vão gostar. Então, vamos lá. João Vitor organizou suas 100 figurinhas por tema e as representou na malha abaixo. Então, gente, olha lá a malha, ó. É um quadriculado com 100 quadradinhos. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na horizontal. Então, eu tenho 5 vezes 20, que é igual a 100. Tá certo? Pessoal, ele colocou de verde as figurinhas de desenho, de vermelho as figurinhas de games, de azul as figurinhas de animais e de lilás a figurinha de futebol. Tá certo, pessoal? Olha só então,
Prestem atenção. Vamos fazer uma análise, ó. 10 quadradinhos verdes representam as figurinhas de desenhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas figurinhas representam 10 centésimos do total, tá certo? Agora, as figurinhas de games são 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 quadradinhos vermelhos que representam as figurinhas de games. Essas figurinhas, então, são 25 centésimos do total, tá certo? Agora, se você observar as figurinhas de animais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 5 vezes 6 é igual a 30. Eu tenho 30 figurinhas azuis, né? Que estão aqui representadas pelos quadradinhos azuis. Eu tenho 30 figurinhas de animais. Essas figurinhas representam, da malha quadriculada, 30 centésimos. Tá certo, pessoal? Por último, então, agora eu tenho as figurinhas de futebol, tá? Que estão representadas na malha quadriculadas por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 5 vezes 7 é igual a 35. Então, 35 quadradinhos lilás estão representando as figurinhas de futebol, tá certo? Essas figurinhas são 35 centésimos do total da malha quadriculada. E quando eu me referi à malha toda, ela representa 100 centésimos, ou seja, um inteiro. Ou seja, pessoal, a malha toda tem 100 quadradinhos do total de 100, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente poderia organizar todas essas informações nesta tabela que mostra as informações na forma de fração e também na forma de porcentagem. Então, olha lá, na malha, a parte verde são 10 centésimos, ou seja, 10%. Na parte vermelha, eu tenho 25 centésimos, ou seja, 25%. A parte azul representam 30 centésimos da malha, ou seja, 30%. E a parte lilás representa 35 centésimos, ou seja, 35%. Já a malha toda são 100 centésimos, ou 100%. Viram então, pessoal, como é fácil representar fração na forma de porcentagem? E com esse exemplo, então, a gente percebeu que podemos também quadricular e representar na forma de porcentagem. Então vamos lá. Vamos aproveitar aqui, então, a Gabriela do Alfeu está assistindo e gostando muito da aula. O Isso aí, Igor também Gabriela. diz que gosta muito. A Bruna do Egídio, falando que a matemática é a matéria Olha. preferida dela. O Alexandre do Jarbas Massulo, o Nossa. João Gabriel, a Arissa do Mouzinho, Lariane, a Melissa Feliciano. Puxa, gente, que legal, Tanta né? gente, É tão que bom legal. a gente receber a interação de Muito vocês. bom. A gente fica muito feliz. Legal, Muito obrigado. continuem mandando então pra É isso gente aí. colocar aqui ao vivo. Obrigado, gente. Então, pessoal, olha lá. A gente viu esse exemplo. Vocês perceberam que legal, então, como a gente pode entender a fração na forma de porcentagem? Então, olha lá. Percebo que para transformar uma fração em porcentagem, ela deve ter o denominador igual a 100. Então, olha esse exemplo aí, ó. Eu tenho 15 sobre 100, ou 15 centésimos. Então, para a gente interpretar como porcentagem, basta trocar aqui o denominador 100 pelo símbolo da porcentagem. Então, eu tenho aí 15%. Tá certo? Gente, e quando o denominador não for do 100, hein? O que a gente vai ter que fazer? Então, vamos analisar os seguintes casos. O primeiro, ó. Nesse caso, devemos transformar o denominador da fração em 100 através da multiplicação do numerador e denominador por um mesmo número. Então, olha lá, acompanha comigo os exemplos. Letra A, eu tenho aí a fração 1/4, né? Então, ali não tem o 100, né? O denominador é 4, não é 100. Mas eu consigo transformar o número 4 no número 100. Fazendo o quê? Multiplicando ele por 25.
Então, para fazer isso, eu vou ter que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 25. Então, eu vou ter 1 vezes 25, 25. Então, multipliquei assim, ó. E 4 vezes 25, 100. Então, agora sim, meu denominador é 100. Então, se o meu denominador é 100, eu já posso escrever na forma de porcentagem. Então, portanto, aqui eu tenho 25%. Pessoal, agora a letra B. Olha lá, 3/5. Né? Como que eu faço para transformar o número 5, que é o denominador, em 100, né? No denominador 100? É só multiplicar em cima e embaixo por 20, tá? Então, olha lá, mesma coisa. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Então, eu fiquei com a fração 60 sobre 100, ou então 60%. Olha lá que legal. Fácil, não é verdade? Gente, e agora? E quando não for, né? Quando o denominador não for múltiplo de 100? Por exemplo, 1/3. 3 não é múltiplo de 100, tá? Como que a gente faz nesse caso, hein? Fica mais difícil? Não, gente, olha lá, acompanha comigo, ó. Nesse caso, podemos transformar a fração em um número decimal. Fazendo o quê? Dividindo o numerador pelo denominador. E multiplicamos o resultado por 100 para passar para a porcentagem. Vamos ver na prática como que é? Então, olha lá, ó. Primeiro exemplo, letra A, 1/3. 1/3, já que eu não consigo, então, fazer 3 vezes algum número para dar 100, né? Não vai ser um número inteiro. Então, vamos dividir 1 por 3, né? Divide o numerador pelo denominador. 1 dividido por 3, a gente encontra aproximadamente 0,33. Prestem atenção no símbolo do aproximadamente, ó, eu vou circular ele. É o sinal de igual com o tio em cima, tá? A gente usa ele então para representar o aproximadamente na matemática. Então, se eu encontrei o número decimal 0,33, para você passar de decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, olha lá, faz vezes 100 e encontramos 33%, tá? Letra B agora, ó. 2/7. Mesma coisa, 7 não é múltiplo de 100, então eu não consigo fazer ali a multiplicação de 7 por um número inteiro aí para dar 100. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 2 por 7, tá? Dividindo 2 por 7 dá aproximadamente 0,29, tá? Olha lá o símbolo do aproximadamente de novo. Isso daí eu fazendo vezes 100 para passar para a porcentagem, eu encontro 29%. Tá certo? Professor, eu podia, naquele exemplo, no primeiro exemplo, eu poderia ter dividido 1 por 4, né? Sim. Para depois e fazer o mesmo raciocínio que fez aí, né? Podia. Também. Essa última explicação, gente, que eu peguei uma fração e dividi o numerador pelo denominador, eu poderia aplicar com qualquer fração, tá? Mesmo você conseguindo, é igual a professora Paula falou, vou colocar aqui embaixo, ó, 1/4, tá vendo, ó? Se eu pegar 1/4 e dividir 1 por 4, fizer o mesmo processo, ó, 1 dividido por 4, você vai encontrar 0,25, tá? Aí você faz vezes 100, que você transforma em 25%, tá? Então eu posso usar esse recurso então em todos. Posso dividir o numerador pelo denominador, vai achar um número decimal e depois multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. É bom, né, a gente ficar Sim. sabendo várias formas de chegar aí no resultado. É muito bom. E aproveitando, a Beatriz Vitória, do Alfeu Gasparini, do 6º A, está adorando, amando a aula, que está muito legal. Obrigado, Vitória. Muito Obrigado. bom. Gente, olha lá. Agora, para a gente continuar, vamos observar o seguinte problema? Então, vamos lá. Uma cama é vendida com as seguintes condições de pagamento. R$600 a prazo ou à vista com 20% de desconto. Qual o preço da cama optando pelo pagamento à vista? Então, olha lá, prestem atenção, porque aqui vamos precisar da multiplicação de frações, que a gente já aprendeu em nossas aulas anteriores. Então, olha lá, resolvendo, gente. Eu tenho, então, R$600, que é o preço da cama, e eu vou precisar multiplicar por 20%, que é o desconto, tá? Porque o desconto é em cima do preço da cama. Para a gente fazer essa conta, a gente precisa transformar esse 20% para a forma de fração. Fica então desse jeito, ó, 600 vezes 20 sobre 100.
tá? Então eu passei da forma de porcentagem, ó, para a forma de fração, tá? Feito isso, agora a gente aplica a multiplicação de frações. Então eu vou multiplicar 600 vezes 20, olha lá, que vai dar 12.000. E 1 vezes 100, que vai dar 100. Dividindo 12.000 por 100, né? Olha um jeito prático que você poderia dividir, ó. Você vai dividir por 100 em cima e embaixo. Ou você poderia cortar um zero em cima, mais um zero embaixo. Ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Então o resultado deu R$120. Esse R$120, gente, é o desconto, tá? Então olha lá. O preço final é de R$600, que é o preço da cama, menos 120, que é o desconto. Ou seja, total que ele vai pagar pela cama à vista, R$480. Ô, Tá professor, certo? vamos ver na calculadora, porque tem calculadora que tem o símbolo de porcentagem, né? Sim. E aí, como é que eu faço para aplicar tudo isso na calculadora direto? Vamos ver aqui, ó. Eu vou abrir uma calculadora aqui, pessoal, ó. Vamos ver se ela vai aparecer lá na tela pra gente. Peraí, que eu vou ter que fazer o seguinte para ela aparecer para nós, ó. Eu vou sair daqui da apresentação, tá? E nós vamos abrir a calculadora aqui, ó. Só um minutinho, ó. Olha lá, tá vendo a calculadora lá, gente, ó? Ó, pra gente fazer, o que a gente vai precisar fazer, ó? A cama custa R$600, então se você vai apertar a tecla lá 600 na calculadora, tá vendo? Para você calcular os 20% de desconto, você vai colocar lá, então, como é um desconto, gente, é menos, tá? Então você vai apertar lá 600 menos, tá vendo, ó? Aí você aperta o número 2 e o 0 para colocar o número 20 e aperta a tecla porcentagem, tá vendo a tecla porcentagem aqui na calculadora, ó? Então olha lá, já achou o preço final do produto. Não é legal, gente? É bem prático, não é verdade? Mas você vai falar para mim, professor, agora eu só vou usar a calculadora. Não pode fazer isso não, hein, gente? Vocês têm que aprender a usar os dois, resolver na mão e na calculadora, combinado? Precisa saber de onde vem, né? Sim. E se não tiver calculadora, não calcula mais? Se a calculadora quebra, acaba a bateria, e aí? Não, você tem que saber sim, tá bom? Então eu vou fechar aqui agora, tá? E a gente vai voltar a continuar então com a nossa aula. Olha lá, ó. Aí, tá vendo? Então esse aqui é o que eu acabei de resolver, tá? Ele acabou de voltar, eu vou mudar ele. E vamos continuar então. Vamos ver mais algumas situações, problemas então, onde aparece porcentagem. Então vamos lá. Vamos ver esse outro exemplo, ó. Na escola Conquistar, 648 alunos estão matriculados no período da manhã. Isso corresponde a 54% do total de alunos da escola. Quantos alunos estudam nessa escola? Gente, para a gente calcular, vamos ter que usar a estratégia do número desconhecido. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse problema, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 54% vezes x. Quem que é x? Vocês podem me perguntar. X, gente, é a letra que a gente coloca para representar um número desconhecido. Na matemática, a gente faz isso geralmente. Quando a gente não conhece um número, a gente não coloca uma interrogação, a gente coloca uma letra, tá? A letra que geralmente a gente usa é o número x. É a letra x, aliás. Então, olha lá, 54% de x, que é o total de alunos, é igual a 648. Porque o problema falou para nós, ó, que 54% dos alunos da escola estudam no período da manhã. E esses 54% são 648 alunos. O que eu não sei nesse problema? Eu não sei o total de alunos da escola, que é o meu x aí, tá? Então, olha só, para a gente resolver, a gente primeiro vai passar da forma de porcentagem para a forma de fração. Então, olha, repare que está na forma de fração, ó. E o restante, o x e o 648, eu vou repeti-los, tá? O que eu faço agora para resolver e continuar o meu problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 100 que está aqui, ó, dividindo 54, para o outro lado, tá? Olha lá, para o outro lado multiplicando 648. Isso a gente usa como operação inversa na matemática que a gente fala. Porque, gente, o inverso de dividir é multiplicar. Então, se eu estou dividindo por 100 de um lado, quando eu atravesso a igualdade, gente, interpreta a igualdade como se fosse uma cerquinha, ó. É como se o número pulasse uma cerca, pulasse um muro. Quando ele muda de lugar, muda a operação. Então, se eu estou dividindo, eu mudo de lado, multiplicando.
Foi o que aconteceu com 100. Olha lá, passou multiplicando. Feito isso, eu vou fazer a multiplicação. 648 vezes 100, tá? Que vai dar 64.800. Então, ficou que 54 vezes o número misterioso, que é o x, vai dar 64.800. O que eu faço agora? Esse 54 aqui, para a gente encontrar o valor do número desconhecido, número misterioso, que é a letra x, a gente precisa passar esse 54 aqui, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Ele vai dividir, então, 64.800. Então, olha como vai ficar, ó. Vai ficar x é igual a 64.800 dividido por 54, que vai dar 1.200, tá? Então, o que a gente encontrou? Então, portanto, o número total de alunos na escola é de 1.200. Tá vendo, gente? Encontramos o total de alunos da escola e resolvemos o problema. Não é verdade, professora Paula? Tem algum recadinho? Fácil. Temos sim. O Pedro está gostando muito lá do Delibo, Pedro. Oh, obrigado. O Igor está falando assim que a calculadora é usada para corrigir. Sim, ótimo. Igor, quando eu faço, depois eu confiro na calculadora para ver se eu acertei. Verdade. Ótimo. E o João Gabriel está perguntando, o total da porcentagem tem que ser sempre 100%? Sim, João Gabriel, se você interpretar assim como todo, o total é sempre 100%. Mas existem porcentagens maiores de 100%. Você pode, sei lá, 150%, 200%, existe. Mas quando você fala do total, do todo de alguma coisa que você está analisando, sempre vai ser 100%, tá certo? Agora vamos lá. Eu vou trazer aqui, ó, eu quero que uma observação, gente. Percebam que utilizamos multiplicação de frações e operações inversas para chegar à resposta final. Então, nesse problema que eu acabei de resolver sobre o número desconhecido, a gente utilizou essas duas coisas. Tá? Multiplicação de frações e operações inversas, tá bom? Agora vamos analisar mais um probleminha? Então vamos lá, ó. A população de uma cidade cresceu de 43.740 para 72.900 habitantes. De quantos por cento foi esse aumento? Gente, aqui vamos ter que dividir os dois números para chegar na resposta. Então percebam que cada problema envolvendo porcentagem a gente tem que usar de uma interpretação diferente. Então nesse a gente vai ter que dividir o número que era antes, né? Quanto a população era antes, sobre o total que ficou depois de ter aumentado, tá? Então dividindo esses dois números, olha lá como vai ficar. Vou mostrar a divisão, ó. 43.740 dividido por 72.900. Se você reparar, o 43.740, ele é menor que 72.900. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar colocar um zero aqui, do nada. Mas para colocar esse zero do nada, eu preciso colocar um 0, debaixo da chave, tá? Agora eu posso continuar a conta, porque eu fiquei com o número 437.400, tá? Fazendo 6 vezes 72.900 dá exatamente 437.400. Olha que legal. Subtraindo vai dar zero. Ou seja, dividindo então esses dois números, a resposta vai ser 0,6. Que para passar para a forma de porcentagem é só multiplicar por 100. Lembra? De número decimal para porcentagem é só fazer vezes 100. Ou seja, isso aqui vai dar 60%. Olha que legal, gente, a população aumentou 60% dessa cidade. Encontramos a resposta final, tá certo? Gente, agora chegou a hora da nossa participação, tá bom? Agora vai ser com vocês. Não esqueçam de mandar as respostas pra gente, hein? Isso, é isso aí. A gente está esperando aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou reler o problema inicial e eu vou dar 2 minutinhos, combinado? Então vamos lá. Uma saca de milho integral, após o processo de beneficiamento, que é a limpeza e secagem dos grãos, sofreu perda de 25% da massa inicial. Se a saca de milho contém 60 kg, quantos quilogramas foram perdidos no beneficiamento dessa saca? Então vamos lá, gente, 2 minutinhos.
Voltamos então, pessoal. Olha lá, gostei, hein? Muita resposta, na verdade, professora Boa Paula. participação, né? Muito boa participação. Muito boa. Ó, gostei. Vamos lá ver. O José do Paulo Freire, José Rousseau, perdeu, falando aí, 15 quilos. O Adriano do Raul Machado também. Vamos conferir, Adriano. Sim. Ó, o Fernando do Mouzinho, que mandou lá no começo do programa, certinho. Vinícius do Mouzinho também. Alexandre também acertou. Outro Vinícius, né? Esse, dá uma olhadinha aí na conta. A Maitê, minha aluna lá do Caique. Oi, Maitê. Vamos conferir, Maitê. E o Pedro também chegou em outro número aí. Vamos conferir a explicação para a gente ver como é que Olha lá, vai ficar? gente, vamos conferir então, hein? Nossa, bastante gente acertou, hein? Nossa, que bom, né? Muito legal. Então, olha só, aqui a gente vai ter que calcular 60, né? Que é o peso aí da saca de milho, vezes 25%. Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeiro, a gente vai passar da porcentagem para a forma de fração. Então, vai ficar 60 vezes 25%. Tá, passei para a forma de fração, tá? E agora o que a gente faz? A gente aplica a multiplicação de frações. Então, ó, aqui é como se tivesse um embaixo, ó. 60 vezes 25, ó, vou fazer aqui do lado, ó. Olha lá. Desce o zero, eu prefiro, tá vendo, gente? Fica mais fácil. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, olha lá. 60 vezes 25 dá 1.500. Sobre 1 vezes 100, 100. Então, ficou 1.500 dividido por 100. Aqui a gente pode cortar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Esse cortar, gente, é o mesmo que dividir por 100 em cima e embaixo, tá bom? Então, ficou 15 sobre 1, que é 15. Então, gente, isso aqui deu 15 quilos, que foi quanto perdeu durante o beneficiamento, tá? Então, olha lá, se a gente fizer 60 menos 15, vai dar 45. Por isso que teve gente que respondeu 45. Esse foi o peso final da saca, né? 45 quilos. Mas a pergunta do problema era qual foi a quantidade perdida durante o beneficiamento. Então, foram 15 quilos perdidos, tá? Então, cuidado só com a interpretação. Porque às vezes você pode acertar, fazer a conta certinho lá, na hora de responder errado. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Pessoal, vamos continuar que tem mais atividade, hein? Olha lá, ó. Exercício 2. Vou ler para vocês. Um tablet custa R$ 840 e é vendido em 3 prestações iguais. Na compra à vista, né, há um desconto de 20%. Qual o valor do tablet à vista? Então vamos lá, gente. Presta atenção Presta na atenção, pergunta, hein? 2 minutinhos. Vamos lá.
Tamo, gente. E aí? Mandaram, pessoal, a participação? Estamos esperando, hein? Ah, mande aí, gente. É a Manda hora da aí. gente saber se conseguiu, né, fazer ou não. É isso aí, gente, ó. Vamos lá, então? Vamos resolver, então? Ah, tem sim, Tem ó. sim. Então o vai lá, Vinícius Paula. do Mouzinho mandou aí, ó, R$ 672. Outro Vinícius, né, 168. O Fernando do Mouzinho, R$ 56. O Igor, R$ 210 à vista. Nossa, gente, será que tem mais? Tem mais um aí, ó. A Maitê tentou de novo, R$ 672. Ai, que bom, gostei bastante da participação. Vamos ver Vamos então, lá, professor? Vamos ver. Gente, olha lá, ó. Voltamos então, olha lá. Gente, 840 é o preço do tablet. E ele tem 20% de desconto. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular 20% de 840, tá? Então aqui a interpretação é diferente do exercício 1, que a gente quer saber o preço final do tablet, e não o valor do desconto apenas, tá? Então a gente transforma então porcentagem para fração. Então vamos lá, 840 vezes 20 sobre 100. Olha lá, tá vendo? Tá, agora eu vou aplicar então a multiplicação de frações. Então eu coloco aqui debaixo do 840 que não tem número, eu coloco 1. Então vai ficar 840 vezes 20 e 1 vezes 100. Embaixo, 1 vezes 100 é 100, é facinho, né? Em cima a gente vai montar a continha, ó, 840 vezes 20. Desce esse zero aqui do 20, que não precisa multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então deu 16.800. Dividido por 100, como tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, a gente pode cortar, porque é como se dividisse por 100 em cima e embaixo. Então, o meu desconto vai ser de R$ 168, tá? Então, qual que vai ser o preço final? Eu vou ter que fazer 840 menos 168 para encontrar. Então, 8 para 0 não dá. Corta o 4, vira 3 e empresta 1, tá? 8 para 10, 2. Agora, 6 para chegar no 3. Também não dá, porque já passou. Corta o 8, ele vira 7 e empresta 1 aqui para o 3, virando 13. 6 para 13, 7. 1 para 7, 6. Olha lá então. Então, preço a pagar com desconto é de R$ 672. Tá certo? Muito bem, pessoal. Muitos acertaram, Muitos né? acertaram. Muito obrigado aí pela participação, tá bom? E agora, para a gente encerrar, tem mais um exercício. O exercício número 3. Vamos para ele? Então, olha lá. A pista de pouso e decolagem do aeroporto de certa cidade tinha 4.500 metros. Seu comprimento foi aumentado em 10%, pois passou a operar voos internacionais que utilizam aviões maiores. Qual o novo comprimento dessa pista? Gente, 2 minutinhos para vocês, hein? Estamos esperando a participação. Vamos lá.
Voltamos, gente? Voltamos e com bastante participações também, viu? Tá vendo? Que legal! Muito legal. Ó, vamos lá. O Fernando do Mouzinho, resposta certa. O Vinícius do Mouzinho também. A Maitê também. Tá vendo? Gabriela do Alfeu, vamos ver onde que a gente errou na conta? O Vinícius também, vamos prestar atenção aqui que nós vamos ver. E o Pedro, novo comprimento também, não tá muito... Não. Mas chegou lá, vamos ver... Um pouquinho, passou um pouquinho. Passou um pouquinho. E o João Otávio do SPIN, do 7º ano, também acertou. O Pedro do Delibo. Olha quanta gente. Daí Muito só legal. errou aí na vírgula, mas a gente vai acertar. Vamos ver? Não tem problema, hein, gente? Tá errando, tá? Lembre-se que o importante é fazer. Se você não fizer, não pôr a mão na massa, você nunca vai aprender. Falar, não vou mandar, não vou nem tentar, né? Vai que eu erro. Verdade. Não pensa assim não, tá bom? Mande as participações, acertando ou não. O importante é participar e tentar, tá bom? Isso, o Adriano do Mouzinho também. Também? Mandou mais uma Olha resposta. lá, Não, Adriano. do Raul Machado. Raul Machado, que legal. Chegou aí, Tá vendo? muito bom. É isso aí, gente. Vamos resolver então? Então aqui a gente vai ter que calcular 10% do comprimento da pista que estava, né, inicialmente, que é 4.500, tá? Então vamos lá. Vamos passar a mesma coisa, ó, 4.500. A gente vai ter que passar da forma de porcentagem para a forma de fração. Então vai virar 10 sobre 100. Tá vendo? Aqui a gente vai multiplicar usando multiplicação de frações. Ó, 4.500 vezes 10 vai dar 45.000, tá? E 1 vezes 100, 100. Então agora, como tem 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, eu consigo dividir por 100 em cima e embaixo, ó. E o resultado aqui vai ser 450. Então isso aqui é quanto a pista vai aumentar. Então o comprimento final, gente, vamos colocar aqui, ó, comprimento final vai ser de 4.500, que era inicialmente, mais 450, que é quanto aumentou, né? Os 10%. Então o total vai dar 4.950 metros. Tá certo, gente? Muito bem, pessoal. Olha lá, espero que quem errou tenha feito agora a análise, né, para entender o porquê. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esses foram nossos 3 exercícios da aula de hoje, tá bom? E agora, então, a gente vai fazer a revisão do que a gente aprendeu. Então, nessa aula aprendemos onde a porcentagem aparece no nosso cotidiano, a definição de porcentagem, a transformar fração em porcentagem, a transformar números decimais em porcentagens e a resolver situações, problemas envolvendo porcentagem, tá certo? Nossas habilidades foram essa, ó, que é do 6º ano, e essa do 7º, tá bom? E nossas referências. Tá bom, professora Paula? Muito bom, né? Muito bom, Olha, isso aí. gostamos muito da participação dos alunos. Muito obrigado, foi gente. excelente. Continuem participando com a gente, né? E se preparem, na próxima semana o MCTV é de ciências, Isso, tá bom? Isso aí. Gente, muito obrigado, viu, Às pessoal? 1h15 estamos de volta aqui. 8º e 9º, é isso aí. Então tá Tá joia. certo, gente. Até Tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim! Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera! Valeu! Tchau!